Graça e paz da parte de Cristo sejam sobre todos e todas. Sou o professor Clóvis e no vídeo de hoje queremos refletir sobre o trecho da oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Mas antes, se inscrevam no nosso canal, compartilhem essas reflexões, nos ajudem a divulgar essas reflexões. Mas começo com uma pergunta. Você quer mesmo viver e obedecer à vontade de Deus? Ou você quer cumprir somente a sua própria vontade? Você quer realizar a vontade de Deus ou você quer que a sua vontade se cumpra na vida dos demais? Você é daqueles que quer impor a vontade própria a todos os que estão à sua volta? Essa que é a questão. Vamos ler o trecho do Pai Nosso, capítulo 6 de Mateus, versículo 10. Diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Aqui nós já tínhamos refletido sobre a expressão venha o teu reino, no outro vídeo, se vocês quiserem podem assistir. Mas temos aqui um paralelismo. Venha o teu reino, que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O que é um paralelismo na poesia hebraica? É quando uma ideia complementa a outra, ou quando uma ideia vem como sinônimo da anterior. Por exemplo, no Salmo 59, 1, temos escrito: livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Põe-me fora do alcance dos meus agressores. A segunda frase tem o mesmo sentido da primeira. Porque primeiro ele diz, livra-me. Depois ele diz, põe-me fora do alcance, que é o mesmo sentido de livrar. Na primeira frase ele diz, livra-me dos meus inimigos. Na segunda frase ele diz, põe-me fora do alcance dos meus agressores. Então a segunda frase, ela é sinônimo da primeira frase. É um paralelismo com valor de sinônimo. A mesma coisa aqui na oração do Pai Nosso. Que a vontade de Deus seja cumprida, obedecida aqui na terra, por todos nós, é sinônimo de venha o teu reino. É um sinônimo. Porque o que é o reino de Deus vir sobre nós? É Deus governar as nossas vidas de forma que obedeçamos e cumpramos a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. E Jesus diz que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Porque no céu, Deus ordena e os anjos obedecem. Deus fala e os anjos cumprem a sua vontade. Os anjos prontamente vão lá e executam a vontade de Deus. Pedir para que seja feita a vontade de Deus assim na terra como no céu, significa dizer que seja feita da mesma forma que ela é feita no céu. Porque no céu, a vontade de Deus é plenamente realizada, é plenamente obedecida. Mas aqui na terra, não. Deus fala, mas nós não queremos obedecer. Deus nos mostra a sua vontade, mas eu só quero viver a minha própria vontade. Realizar somente a minha própria vontade e impor a minha vontade aos demais. Então, ela não é feita, ela não é cumprida da mesma maneira que ela é plenamente cumprida no céu. Da mesma maneira que ela é plenamente obedecida no céu. Isso não acontece porque muitas vezes eu quero que a minha própria vontade é que seja obedecida por todos. É
Muitas vezes quero que a minha vontade é que prevaleça sobre a vontade dos demais. Então, orar pedindo isso significa estarmos dispostos. Significa estarmos também com uma disposição de alma, de mente, de corpo, de ser, para obedecer à vontade do Pai. Para buscarmos viver e cumprir e praticar a vontade do Pai e não a nossa. Quantas vezes Deus nos ensina para perdoar, mas você quer guardar rancor. Deus me ensina a praticar a bondade, mas quero ser egoísta ou acabo praticando a maldade. Deus nos ensina a pensarmos no próximo. Sua vontade é que você cuide da sua própria vida, mas que você também cuide da vida dos demais. Mas não, você quer cuidar apenas de sua própria vida. Na vontade de Deus, Deus quer nos ensinar, de fato, a não sermos egoístas, mas na sua própria vontade você quer ser egocêntrico. Eu quero ser egocêntrico, quero fazer somente a vontade do meu ego, quero satisfazer somente o meu eu e realizar somente os desejos do meu próprio ego e da minha própria vaidade. Da minha própria vaidade e orgulho pessoal. De maneira que não queremos realizar a vontade de Deus. Deus mandou o profeta Jonas ir a Nínive pregar o arrependimento para os ninivitas. Mas o profeta, obedecendo somente a sua própria vontade egoísta e mesquinha, foi embora para Tarsis, que era o oposto, a direção totalmente oposta da direção de Nínive, porque ele não queria que os ninivitas ouvissem a palavra e se arrependessem, porque ele não queria que os ninivitas fossem salvos. Na sua vontade carnal, ele desejava a morte, o castigo, a condenação, a eliminação dos ninivitas. Ele não queria o perdão de Deus sobre os ninivitas. Olha o que acontece nas nossas vidas. Está explicado na vida de Jonas. A vontade de Jonas era a condenação dos ninivitas. A vontade de Deus era salvar os ninivitas. Deus queria perdoar os ninivitas. Jonas estava com o coração cheio de rancor pelos ninivitas. Deus amava os ninivitas. O coração de Jonas estava cheio de ódio pelos ninivitas. Então, muitas vezes, irmãos e irmãs, a nossa vontade vai na contramão da vontade de Deus. E a palavra diz em Gênesis 1 que Deus criou os céus e a terra. Foi Deus que criou o universo, Deus que cria o cosmos. E esse mesmo Deus que criou terra e céu, ele quer que sua vontade seja obedecida. Da mesma maneira, do mesmo modo que ela já é obedecida no céu, Deus quer que essa vontade seja obedecida aqui na terra por meio de nós. Mas vamos sempre na contramão. O nosso homem carnal se revolta sempre contra a vontade espiritual de Deus. O Cristo quer nos fazer pessoas generosas, mas o nosso ego quer que sejamos egoístas.
Cristo quer que nós amemos pessoas. A vontade de Cristo é aprendermos a amar, a cuidar de pessoas, a nos importarmos com pessoas. E no mundo capitalista em que vivemos, a nossa vontade é apenas granjearmos, é apenas adquirirmos bens materiais e não nos importarmos com a vida dos demais e pensarmos somente nos bens materiais e no ter mais dinheiro e ter mais posses, e vamos na contramão da vontade de Deus em Cristo, em várias áreas e aspectos das nossas vidas. Jesus quer que nós sejamos mansos, humildes. Essa é a vontade de Deus, que aprendamos a ser mansos, humildes. Mas a minha própria vontade é o quê? É ser cheio de ira. Muitas vezes nos perdemos na nossa própria irritação, ira. E nos perdemos no nosso próprio orgulho. E Jesus fala, não, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Isso tudo, todos esses exemplos que eu mostrei, falei aqui, até de forma, fui repetindo vários exemplos para deixar claro que a nossa vontade vai na contramão da vontade de Deus a maior parte do tempo. E é difícil nos abrirmos à vontade de Deus. Às vezes até no momento de dor, numa perda, na qual almejávamos que Deus fizesse de forma diferente, na qual, numa situação em que esperávamos que Deus curasse um parente, um amigo, e Deus não curou, em situações em que a vida não aconteceu como queríamos que acontecesse, ou como tínhamos pedido a Deus que acontecesse. Temos dificuldade de aceitar e de entender. Mas mesmo nesses momentos, meu amigo, minha amiga, que você possa entender que por mais que você não entenda, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é muito melhor do que a nossa. Então, no dia de hoje, que nós possamos nos unir com os anjos numa mesma obediência a Deus, no mesmo louvor a Deus, e que possamos buscar que céu e terra se unam numa mesma obediência à vontade de Deus, que céu e terra se unam no mesmo louvor de amor e gratidão a Deus. Que Cristo venha transformar os nossos corações para sabermos viver a vontade de Deus e não a nossa. Que não seja a minha vontade que prevaleça nem a sua, mas a vontade de Deus. Que você não queira impor a sua vontade aos demais, mas que você deixe que Deus reine sobre a sua vida. Que Deus governe a sua vida pela vontade dele e que a vontade dele é que prevaleça sobre você e sobre a sua família e sobre os seus amigos. E que hoje, com os anjos, possamos nos unir, que céus e terra se unam no mesmo louvor, numa mesma adoração a Deus, numa mesma obediência, numa mesma humildade de queremos obedecer à vontade de Deus em amor, em espontaneidade, em humildade. Que Deus tire de nós esse orgulho de queremos viver e queremos cumprir somente a nossa própria vontade. Que seja assim em nós, em Cristo Jesus.